E aí, galera, curte assistir documentários? Então esse é o seu lugar, no Espaço Universitário. Aqui a gente apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de jornalismo e rádio e TV. Hoje vamos apresentar um documentário que mostra como a dança pode ser uma excelente ferramenta de inclusão da pessoa com deficiência. O assunto é muito sério e principalmente motivador. O documentário é uma produção dos alunos da FIAM-FAAM, a Faculdade de Comunicação da FMU. E para conversar com a gente, recebemos aqui no estúdio as jornalistas Thaís Araújo e Patrícia Cavalcante. Obrigada pela presença, meninas. Patrícia, por que vocês escolheram esse tema para o trabalho de conclusão de curso de vocês? Bom, o nosso tema surgiu de uma forma inesperada. Eu estava lendo um jornal feito por alunos de uma faculdade e uma matéria sobre bailarinas cegas me chamou a atenção. Comentei com as meninas, nós iniciamos uma pesquisa e pensamos, por que não fazer um trabalho em que abrangesse todas as deficiências na dança? Vimos que o tema, o assunto, era pouco divulgado na mídia. E aí nós tivemos a curiosidade de entender como se dava o processo de ensino-aprendizagem e o que a dança representa na vida dessas pessoas e quais os benefícios que a dança traz. E vocês tiveram alguma dificuldade para abordar esse tema? Quais foram suas referências? Eu acho que uma das maiores dificuldades foram a locomoção no geral, porque nós não tínhamos a câmera e todo o material ele era preciso ser retirado na faculdade. Para você ser liberado para utilizar na faculdade, a gente precisava de carro e nem sempre tinha um carro disponível, então era uma das partes mais complicadas. Fora a chuva que atrapalhava o som, o externo, essas coisas todas, então um pouco complicado. Uma das nossas referências também, acho, da maior foi a Bianchini, porque a Fernanda Bianchini ela já tinha feito mestrado sobre dançarinos, sobre a dança, deficiência, então a gente aproveitou muito do mestrado dela, vários autores, e a gente aproveitou muito do trabalho dela também. Patrícia, das histórias que vocês abordaram no documentário, qual que mais te marcou? Bom, foi uma deficiente visual. A história dela nos chamou a atenção porque ela não podia estudar porque não tinha na escola ninguém capacitado e ela teve que recorrer com a justiça para poder estudar. Ela só começou os estudos depois de adulta e aí ela sempre teve um interesse na dança. Aí ela começou com o axé, que na época estava em alta, e só que ela não ia ser aceita por conta da deficiência. Então ela teve que esconder a deficiência. Então ela ficou dançando durante um bom tempo na companhia sem ninguém saber que ela era cega. Então foi uma história de superação que mexeu com o grupo todo. Como vocês conseguiram abordar um tema tão delicado sem passar para as pessoas que iam assistir o documentário aquela sensação de vitimização? Bom, uma linha muito tênue entre você retratar uma deficiência e não cair no clichê de vitimizar essas pessoas. Mas eu acho que as próprias personagens, eles já deixavam muito bem claro, na hora que eles comentavam sobre as histórias das vidas deles, eles já deixavam isso muito claro, que eles não queriam ser retratados assim. Então, e as histórias talvez nem permitissem que nós retratássemos eles assim. E uma delas foi Zete Nájila, que ela teve um câncer aos 16 anos e aí mudou a vida dela inteira, porque a adolescência já é um período de insegurança, então ela teve que se adaptar e ela virou professora, coreógrafa profissional de dança do ventre. Então, para ela lecionar a dança do ventre, eu acho que ela falava que muitos alunos não a levavam a sério, olhavam para ela com um olhar um pouco duvidoso, mas a princípio acho que foi uma das coisas assim, mas ela foi uma das personagens mais fortes, assim, que deixou isso bem claro, que ela não queria ser retratada como uma pessoa deficiente. Meninas, está muito legal o papo, mas vamos agora assistir a primeira parte do documentário Artistas Deficientes. Roda aí. A gente procura passar para as pessoas a qualidade do trabalho, para que eles nos aplaudam pela qualidade, não pela deficiência. Então eu cheguei onde eu queria chegar, ser reconhecida pela minha arte, pelos meus quadris, não pela ausência de algum membro. E hoje a gente é recebida como, sabe, as pessoas veem e ficam emocionadas, elas querem ver o balé de cegos. Dançarinos deficientes. Meu nome é Gisele, tenho 36 anos.
Eu nasci com a deficiência visual, eu nasci com catarata e depois adquiri o glaucoma, que infelizmente hoje é a pior doença, né, que eu tenho nos olhos. Eu perdi a visão do olho direito por causa do glaucoma e enxergo só um pouquinho do olho esquerdo e estou mantendo com tratamento e com medicação, porque infelizmente eu ainda corro um grande risco de perder. Faço parte da companhia de balé de cegos Fernanda Bianchini, sou bailarina clássica há 6 anos, faço sapateado, dança de salão. Já fiz outros ritmos também, mas o meu foco agora é balé. Eu sou Gisele, tenho 27 anos, nasci cega, total. Recuperei a visão por meio de uma promessa que a minha mãe fez na Semana Santa, ela é muito católica. Com 13 anos eu comecei a perder a visão. E com 16 foi quando eu perdi totalmente, eu já tinha 3%, considerado quase nada, quando eu estava prestes a me formar em jogadora de basquete, que era o meu grande sonho. Eu vim atrás da associação, comecei a fazer o balé clássico, faço até hoje, mais de 10 anos. Sou responsável, né, pela Associação de Balé e Artes para Cegos, que leva o meu nome. Esse trabalho teve início há 20 anos atrás, quando foi lançado o maior desafio da minha vida. Eu visitava com os meus pais o Instituto de Cegos Padre Chico, no Ipiranga, no qual algumas alunas estudavam. E uma das freiras que cuidava do instituto perguntou se era possível o cego dançar balé clássico. Eu falei que eu não sabia, na época eu tinha 15 anos de idade, me considerava insegura e incapaz para começar um trabalho tão especial. Foi aí que meus pais falaram: filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes que partem os maiores ensinamentos que a gente tem nas nossas vidas. E eu acredito que essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou até hoje realizando esse trabalho voluntário, e com certeza foi o trabalho que mais me enriqueceu como ser humano. Hoje a gente tem a única companhia profissional de balé de cegos no mundo. No balé eu tive dificuldade sim, e tenho ainda até hoje, de subir na ponta, né, na sapatilha de ponta. Eu já danço na ponta, assim, todas as coreografias que a gente dança são na ponta. Porém, eu tenho a minha dificuldade, porque eu comecei o balé adulto, então muitas vezes eu não consigo ter a mesma força que as meninas têm, de dançar várias coreografias na ponta. Eu tenho que ficar me aquecendo muito, tenho que ficar fazendo aula sempre na ponta. Às vezes as meninas estão fazendo aula na meia ponta e eu estou lá fazendo aula de ponta, porque eu não tenho o mesmo condicionamento físico que elas já ganharam desde criança. Quando eu perdi a visão, eu entrei em depressão, porque eu achava que eu era a única pessoa com deficiência, não conhecia outra, não achei que pudesse dar continuidade a fazer outras coisas, até porque como meu sonho era ser jogadora de basquete, isso jamais poderia acontecer, então eu me isolei do mundo. Meu nome é Zete Nájila, nome real e nome artístico. Tenho 38 anos, sou professora de dança do ventre. Eu tive câncer aos 15 anos, um câncer ósseo, chamado osteosarcoma. E aos 16, completando 16 anos, eu soube da amputação, foi feito tratamento quimioterápico e tive metástase pulmonar, pulmão esquerdo, depois direito, e tratamento e cirurgia dos 2 pulmões. Hoje me encontro fora desse tratamento, graças a Deus. Meu nome é Rony. Rony dança com dançarina deficiente visual no Integrarte. Meu sinal é esse. Eu tenho 25 anos. Sou surdo. Eu nasci surdo. Eu sou dançarino. O Integrarte Corpo de Dança, ele nasceu como um projeto da Secretaria de Educação para tirar os jovens surdos da rua. Isso em 1996. Os meninos ficavam muito na rua vendendo santinho, sou surdo. Então nós começamos com um projeto para que eles tivessem um outro interesse, uma outra forma de encaminhar o seu tempo. E deu tão certo, era um projeto de dança, né, para inclusão, e na época não era nem inclusão o termo, era integração, por isso que chama-se Integrarte. Rony dança samba. Depois de um ano, quando eu comecei aqui,
Um homem surdo me ajudou. Quando eu cheguei aqui, ninguém sabia Libras e precisou um surdo me ajudar. E eu, como surdo, ensinei para eles também o meu jeito e os ouvintes me ensinaram a forma de dançar. Do auditivo, ele na verdade ele tem todas as possibilidades, ele só tem a dificuldade de escutar e da comunicação. Meu nome é Ana Maria Norberto da Silva, tenho 45 anos, sou aposentada por invalidez, faz 6 anos que eu sofri um acidente, queda de laje, tive lesão medular. Eu estou na dança tem 2 anos. A dança no Clube dos Paraplégicos de São Paulo nasceu em 1994. Tá? A princípio foi com uma dupla, com poliomielite, né, com paralisia infantil. Foi simplesmente para fazer uma apresentação num evento da Secretaria de Esportes, lá no Pacaembu. E aí foi feita uma coreografia para esses dois. Os dois foram para 3, foram para 4, foram para 5 e foi crescendo aí a modalidade. A companhia se chama Arte Sem Barreiras. A dança em minha vida sempre esteve, né? Eu sempre quis ser uma professora de dança, sempre quis ser uma bailarina, porém as pessoas infelizmente sempre fecharam as portas para mim. O advogado Raul Andrade Vaz é autor do livro Inclusão dos Excluídos. O livro se aprofunda nas questões práticas dos direitos legais dos deficientes. Nossa Constituição, ela ampara nas cláusulas mais importantes o direito de igualdade. E esse direito de igualdade, ele vem justamente numa lacuna que se manobra com outro princípio, que é o princípio de fazer com que todos tivéssemos acesso à educação, ao trabalho, à parte de acessibilidade. E já para a pessoa com uma necessidade especial, ela tem esse transtorno todo em relação à obtenção. Então, é como se o desdobramento disso seria o princípio da isonomia. Agora vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Hoje com a galera da Fianfaan, que produziu um documentário muito interessante sobre dançarinos deficientes. Agora, aqui com a gente no estúdio, estão a Thaís Basileu e a Joyce Alcântara. Obrigada pela presença, meninas. Obrigada. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram durante a produção? Bom, as nossas maiores dificuldades que a gente teve foi com relação a dinheiro, porque nenhuma de nós tínhamos equipamento próprio, nenhuma câmera profissional. Então, nós tínhamos que recorrer a equipamento da faculdade, né? Só que para sair com o equipamento da faculdade, precisava utilizar táxi, né? Então, tanto para ir quanto para voltar, nós tínhamos que sair do centro de São Paulo, por exemplo, para ir para Guarulhos, ou então do centro de São Paulo para São Bernardo, tanto para ir quanto para voltar, então tínhamos que gastar com táxi. E foram diversas vezes, porque a gente gravou muitas entrevistas, né? Teve momentos também que a gente precisava contratar um profissional, né? Alguém para fazer uma captação de imagem, porque, claro, não tínhamos equipamento, então tínhamos que correr a alguém que gravasse para a gente, porque surgia entrevista de última hora, no dia seguinte, ou, por exemplo, aos sábados, então a gente tinha um outro custo, até maior, né? Outras dificuldades que a gente também teve foi com relação à rota de avião. Em alguns dias de gravação, algumas entrevistas nossas, a gente tinha que gravar em locais em que passavam muitos aviões, então isso atrapalhava no ruído, né? E nesse ruído a gente tinha que parar a entrevistada tinha que retornar toda a resposta, tinha que falar tudo de novo, tinha que parar completamente até o avião passar, né? E a gente também estava preocupado porque a gente estava gravando uma externa, né? E sendo essa externa, atrapalharia a gente porque era um finalzinho de tarde, né? Então, estava escurecendo, então ia atrapalhar na nossa gravação, né? Outras dificuldades também que nós tivemos muitas dificuldades. O próprio tempo também, o tempo também. A gente teve que regravar algumas entrevistas porque o personagem não pôde comparecer por conta da chuva, transporte. Então foram muitas dificuldades. A minha gravidez também.
num determinado período em que eu não pude participar da finalização do processo, porque fui internada. Também foi uma dificuldade bastante complicada. Você acha que existem poucas produções sobre esse tema? Com certeza existem poucas produções sobre esse tema. Nós trazemos como um diferencial no nosso trabalho um trabalho que não é só sobre deficientes, mas que é também para o deficiente, né? A gente teve todo o cuidado em colocar audiodescrição e libras, para que possa ser um trabalho que garanta também o acesso à comunicação para esse grupo de pessoas. E é um trabalho que dificilmente se encontra sobre diversos deficientes dançando, né, em apenas um vídeo. O que a gente encontrava eram todos vídeos com apenas uma deficiência, com apenas uma companhia. Entendi, meninas. Agora vamos para a segunda parte do documentário Dançarinos Deficientes. Dançarinos deficientes. As palmeiras, elas surgiram em um dos momentos que eu estava bem desanimada. Eu achei que eu fosse desistir. Porque as bailarinas, elas dançavam ou segurando a saia, ou segurando o arco, ou segurando uma cesta, ou com as mãos na cintura. Eu não conseguia ensinar para elas a leveza que uma bailarina tem que ter nos braços para dançar. Eu mostrava no meu braço e elas não conseguiam entender. Naquela noite eu dormi e eu sonhei que eu não tinha braços, que meus braços eram 2 folhas de palmeiras. Se você parar e pensar o vento batendo na folha de palmeira, é exatamente o braço de uma bailarina, né, quando ela está dançando. Tem que ser, daqui para baixo é tudo firme, rígido, daqui para cima é tudo leveza, suavidade. Quando eu conectei o caule da folha de palmeira no braço das meninas, eu percebi que elas conseguiram entender o movimento por ser uma coisa concreta. Quanto mais concreto o aprendizado para o deficiente visual, melhor. Então a gente começou com brincadeira de pular corda, de contar, e assim foi. E fomos introduzindo as músicas, trabalhando com músicas e ritmos diferentes. A nossa sala, ela é especial, porque ela é 30 centímetros acima do solo, tem um piso flutuante, com 2 caixas de som que ficam sob o piso e 2 caixas de som que ficam sobre, no alto. Esse contraponto faz com que o som reverbere muito. Então o surdo, quando a gente liga todas as caixas para trabalhar um ritmo diferente, ele deita, ele sente essa vibração no corpo todo. E muitas vezes a gente também faz essa marcação rítmica, principalmente no antebraço. Então, a sílaba tônica, a sílaba forte da música, o tempo, o contratempo, o tempo, o espaço. Então, a gente faz isso. Tem adaptações, existem adaptações sim, né, de aulas ou de atividades, né, você acaba pensando às vezes numa particularidade de um aluno para desenvolver aí alguma atividade ou não, mas assim, a gente denomina assim dança inclusiva, mas simplesmente ela pode ser chamada simplesmente de dança. Para eu aprender dança do ventre, a minha professora, ela foi dando dicas. E quanto aos acessórios, ela ia passando e ela olhava pra mim e falava assim, eu não sei como que eu vou te ensinar. E eu falava pra ela, eu vou me virar. Pode deixar que eu me viro. E ela não sabia, ela falou, olha, eu nunca tive uma aluna assim, então eu sei o que eu faço pra te ensinar. Aí ela até tentava fazer algumas coisas, ela segurava o braço esquerdo dela e falava, vou tentar fazer com uma mão só pra ver o que a gente descobre juntas, como é que você vai usar. Então ela tentava me mostrar de um jeito e eu tentava me virar do meu jeito. Izete dança com véu colorido. O método, ele é todo através do toque e da percepção corporal. Ele foi desenvolvido, patenteado e publicado na minha tese de mestrado em janeiro de 2005. Eu não queria que fosse um trabalho voluntário e bonitinho para os olhos das pessoas. Eu queria buscar na ciência as respostas que eu precisava para ter um trabalho de excelência. O segredo é esse para trabalhar com deficiente. Se abrir, sabe, abrir, no caso do deficiente visual, abrir os olhos do coração, porque quando você trabalha com deficiente visual, você não trabalha com os olhos do corpo, você trabalha com os olhos do coração, então você tem que deixar o coração abrir para você poder entrar no nosso mundo, enxergar como a gente, só assim você vai aprender a trabalhar com deficiente visual. Foram momentos inesquecíveis, a gente jamais imaginou fazer parte, porque imagina só a responsabilidade, por exemplo, das Paralimpíadas de Londres. Quantos bailarinos maravilhosos, os melhores do mundo gostariam de fazer parte daquele momento e a gente teve essa oportunidade. Então, assim, foi uma responsabilidade muito grande de representar o nosso país, a pessoa com deficiência e também essa arte maravilhosa que é o balé clássico. Então, dançar para 80 mil pessoas
pessoas presentes, fora que apareceu no mundo todo, tá? Na Alemanha também foi uma apresentação assim que as pessoas aplaudiam de pé, que não tinham conhecimento da grandiosidade do trabalho. Nós tivemos a oportunidade também de conhecer a Ana Botafogo, os primeiros bailarinos do Royal Ballet de Londres. Nós conhecemos também vários artistas, assim como Carlinhos Brown, Paralamas do Sucesso. Tem várias pessoas, assim, sabe, que a gente tem a oportunidade de conhecer por meio da dança, que aplaudem nosso trabalho, que reconhecem. Cláudia Reis também é bailarina. É muito legal, assim, a gente ter esse contato e aprender um pouquinho, né? Cada um tem um pouquinho para ensinar, independente se tem deficiência ou não. Quando a gente leva isso para o palco, para uma apresentação, o mais importante para nós é que ninguém ali descubra quem é o surdo. Não porque a gente queira mascarar o surdo, mas que eles estejam ali no palco em pé de igualdade, sabe? Que eles possam ser valorizados da mesma forma. Eles não podem ficar à margem da sociedade, eles têm que ser recolocados com bandeiras, com garra para lidar com os direitos. E a dança fez com que eu ajudasse muito nos meus movimentos de braços, que eu não mexia braço, pescoço. E hoje eu danço, eu esqueço da vida quando eu estou na dança, eu adoro. Eu me sinto alegre, eu me sinto feliz e só me traz sentimento de alegria, sentimento de prazer. A dança significa para mim felicidade, dia a dia, vida. A dança está na minha vida e eu acho que eu estou na dança, então a gente tem que caminhar juntos e eu não pretendo parar. Antes eu me achava feia, eu achava que eu não tinha condições por conta da deficiência, que a deficiência me atrapalhava em tudo. Hoje não, hoje eu sei que eu tenho sim a minha beleza, não só a beleza, né, física, como a beleza interior também, que eu me mostro de verdade no palco, eu mostro o meu amor pela dança, eu não preciso esconder. Então, assim, levantou minha autoestima, hoje eu me sinto muito mais bonita, muito mais feliz, muito mais contente, muito mais alegre. Hoje eu sou uma outra Gisele. Graças ao balé, minha vida mudou completamente, voltou a ter sentido. Conquistei várias coisas pessoais, profissionais, mas assim, eu precisava disso para acordar e continuar. Gisele Dantas dança no palco. Sobem os créditos. Gisele Camilo apresenta Sapateado. Ana dança na cadeira de rodas. Grupo Integrarte dança Street Dance. Izete se apresenta na Feira Reatec. Grupo Integrarte apresenta Número de Baião no palco. Companhia Balé de Cegos se apresenta no auditório do Ibirapuera. Curti muito o documentário. Eu também, tá muito bacana mesmo, meninas. Thaís, você ainda tem contato com os personagens do documentário? Sim, ainda tenho. A gente ainda se conversa pelo Face, pelo WhatsApp, né? Até porque a gente tem esse contato de até ir na casa de uma delas, nós fomos na casa de uma delas. Então a gente sempre mantém esse contato, né? Pelas redes sociais mesmo. E qual que era a principal mensagem que vocês queriam passar para quem fosse assistir o documentário de vocês? A principal mensagem é que, apesar de, não importa a deficiência que você tenha, pode ser qualquer uma, é possível fazer um trabalho de excelência, de eficiência. A gente conseguiu mostrar e trazer isso no nosso documentário, isso é muito bom. A gente quis mostrar realmente que esse trabalho vai além da deficiência, né? A gente quis mostrar que é um trabalho sobre eficiência, que eles são profissionais, que eles são capazes disso.
Então, por isso que o documentário de vocês é de, entre parênteses, eficientes. Exatamente, essa sacada. Sim, muito interessante. É muito importante abordar temas motivadores como esse. Concordo com você, Lari, mas infelizmente chegamos ao final do Espaço Universitário. Obrigada pela presença, meninas. Obrigada. E se você tem um documentário aí no seu portfólio, manda pra gente. Quem sabe você não vem aqui apresentar o seu. É só enviar para o tv@câmara.sp.gov.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.